Estamos começando mais um programa Graça para Prosperar, um programa que trata a respeito das finanças à luz da palavra de Deus. Já tem ouvintes aqui participando conosco, a Soninha, o Gilson Alves, o William e a Lívia lá da Primícia Pães, né? E o tema de hoje é os 5 pilares da administração financeira. O pastor já até lançou uma pergunta aqui para vocês interagirem aqui com a gente, que é: qual é a dificuldade que você enfrenta na administração financeira? Aproveita e conta pra gente aqui no nosso WhatsApp 9999-7-2005. Olá, pastor André Francisco. Raquel, ouvintes da Vinha FM, hoje nós estamos juntos aqui no Graça para Prosperar, falando sobre isso, 5 pilares da administração financeira. Você tem dificuldade na administração financeira, seja da sua empresa, seja da sua vida pessoal? Esses 5 pilares que nós vamos lançar aqui hoje no Graça para Prosperar é o que normalmente eu aplico quando eu sou convidado para fazer algum tipo de consultoria, de ajuda no ramo financeiro de alguma empresa, de alguma instituição, e a gente aplica esses pilares. Então hoje o Graça para Prosperar vai te ajudar a colocar em ordem, a reorganizar, a trazer luz sobre a sua administração financeira, e eu tenho certeza que você será muito abençoado. Bom, e para você participar conosco é pelo 99997-2005. Você pode mandar a sua dúvida, a sua pergunta e também a sua participação. Você tem dificuldade na administração financeira? Qual é a dificuldade que você tem na sua administração financeira? Responde para nós aqui no 99997-2005 e nós vamos estar respondendo e te ajudando de uma maneira muito especial hoje no Graça para Prosperar. Bom, quando se trata... Já tem uma participação aqui, posso jogar aqui? É o Elismar, ele está falando: pastor, a minha dificuldade é que eu não sei administrar o meu nome. Olha só, o nome tá sujo. Certamente. Amém, vamos te ajudar aqui hoje. Bom, você sabe, quando se trata de educação financeira, Raquel e ouvintes da Vinha FM, essa é uma grande lacuna aberta na nossa sociedade, eu digo até mesmo no nosso país, e que nós aqui do Graça para Prosperar tenta de alguma maneira te ajudar a preencher, que é a ausência de educação financeira que existe no país. Então, quando você vai para o 2º grau, ensino médio, você aprende tudo, né? Tem tanta coisa que você aprende e que muitas vezes você não sabe aplicar, por exemplo, no seu dia a dia, o motivo pelo qual você aprendeu tantas coisas lá naquele ensino médio, né? Então, esse é o questionamento de muitos estudantes. Poxa, o que eu vou fazer agora que eu descobri qual que é a fórmula de Bhaskara? Então, onde eu vou aplicar isso? Conhecimento com poucas utilidades, né? Para a vida prática. Isso. E o que, assim, poderia de alguma maneira ter uma relevância no seu dia a dia, que é aquilo que você convive diariamente, fica em função dos pais, e muitas vezes os pais também não tiveram essa educação, e o exemplo que muitas vezes, por conta de um país instável que nós vivemos, que as pessoas vivem dentro de casa, não é um exemplo saudável. Então o que a gente precisa? A gente precisa exatamente de crescer no conhecimento da administração financeira, seja pessoal, seja também a administração financeira da sua empresa. Acredite, às vezes você está orando para vender muito na sua empresa, você quer que aumente as vendas, mas não adianta nada você vender muito se você não tem uma base para receber todas essas vendas. E quando eu digo isso, eu não estou falando só de um pós-venda, eu estou falando de uma administração financeira estabilizada, organizada, que vai realmente levar a sua empresa a crescer como que eu posso te dizer? Crescer com estabilidade, com realidade, com constância, e não só isso, você vai ter fundamentos para que você possa ampliar e levar a sua empresa mais longe ainda. Bom, e quando se trata dessa questão de educação financeira, se a pessoa ela não aprendeu ainda esses princípios básicos de administração financeira lá na sua casa, ou talvez você teve a oportunidade de fazer um curso superior, uma administração, um curso de contabilidade ou economia, isso vai te dar uma base para você aprender a vida financeira. Todavia, é necessário que você entenda que todo empresário
e toda pessoa física, não só pessoa jurídica, mas toda pessoa física, ela tem a responsabilidade financeira. Você sabe, quando se trata de empresas que não entendem a responsabilidade financeira da sua empresa, elas acabam quebrando. O que é a responsabilidade financeira? É você aprender. Então presta atenção, estou te dando aqui uma pequena consultoria que eu aplico normalmente quando eu faço esse tipo de trabalho, de graça para você, para abençoar a sua vida e a sua empresa, ok? Então presta atenção, a responsabilidade financeira é quando você entende que a sua empresa é uma pessoa e você é outra pessoa e não há misturas de pessoas, entende? Então, entender a responsabilidade financeira de cada uma dessas pessoas é fundamental, porque quando você mistura as identidades, tanto pessoa física quanto pessoa jurídica, é o que acontece comumente com empresários, que eles levam toda a carga da sua vida pessoal para dentro da sua empresa, e essa carga pessoal que ele leva para dentro da sua empresa acaba trazendo um peso muito grande na administração das suas finanças. No caso de empresas familiares, assim, isso é muito comum, né? Empresas familiares, isso acontece com muita frequência, mas às vezes a empresa não precisa de ser familiar, mas só o fato da pessoa confundir o dinheiro da empresa com o seu dinheiro. Você fala, mas o dinheiro da empresa não é meu, ele é seu, mas ele é seu depois em que o contador fecha os lucros ali, né? Estabelece qual foi a ordem de lucro que você teve naquele ano. Então, eu recomendo sempre, quando eu vou ajudar alguns empresários, é o seguinte: o dinheiro da sua empresa é da sua empresa. Você vai colocar a mão nesse dinheiro quando você fizer a distribuição de lucro deles. Agora, antes disso, qual que é a minha recomendação para você? Antes de você fazer esse tipo de confusão, confundir a vida financeira pessoal com a vida financeira da empresa, eu recomendo que você estabeleça uma retirada de prolabore. Essa retirada de prolabore é o custo da sua vida pessoal. Aí algumas pessoas falam, nossa, mas o custo da minha vida pessoal é muito alto. Então você vai ter que se adequar, você vai ter que adequar o custo da sua vida pessoal com a realidade da sua empresa. Então você não pode ter um custo de vida pessoal de, um exemplo, de 10 mil reais, se a sua empresa ela só consegue te pagar 5 mil reais por mês. Então tá tendo aí um furo que vai trazer um problema no futuro para sua empresa de 5 mil reais mensais. Então, ao longo do ano, observa o quanto que isso vai ser significativo dentro do trabalho da sua empresa. Então, a primeira coisa que todo empresário, que toda pessoa tem que ter é essa questão relacionada à responsabilidade financeira. Nós não podemos misturar receitas. Você que é empresário, escuta o que eu estou te dizendo. Eu te digo com base em experiência, né? Em experiência de pessoas que eu acompanho e já acompanhei, que fazem essa mistura. E acredite, a porcentagem é grande de pessoas que não se preocupam em fazer essa distinção. Poxa, minha empresa é minha empresa, minha vida pessoal é minha vida pessoal. Então, eu não posso... Aí, sabe qual que é o grande problema? A empresa, ela tem um costume de vender, um exemplo, 30 mil reais por mês. Aí, naquele mês, a empresa vende 60. Automaticamente o lucro daquela empresa vai aumentar, se ele já estava preparado para aquela quantidade de vendas. Aí o proprietário empolga, fica feliz da vida. O proprietário empolga e fala, poxa, já vou trocar de carro. Nossa, foi bom esse mês, eu vou fazer uma mudança. Não, calma, por quê? Porque não é o fato que a sua empresa ela dobrou o faturamento em um mês que ela vai continuar dobrando todos os meses. Então é necessário que o crescimento ele seja um crescimento constante, com realidade. E para ter um crescimento constante com realidade, é necessário que você tenha essa consciência. Eu tenho responsabilidade financeira dentro da minha empresa. Então, eu não posso correr o risco de atrapalhar todo o andamento da minha empresa. Minha empresa, ela precisa de crescer com sabedoria, ela precisa de crescer com solidez. Então, eu preciso de saber que eu não posso misturar nesse momento as coisas. Aí algumas pessoas caem na tentação. Por que caem na tentação? Porque já vem de um tempo com essa escassez financeira, com esse sofrimento. Fala, poxa, até hoje eu não tive um fôlego. Não, calma, ele vai chegar. Se você trabalhar com responsabilidade, com equilíbrio, entendeu? A sua liberdade financeira, a sua independência financeira, você vai ter uma empresa em que no futuro ela vai te dar uma ordem de prolabore maior.
e não só uma ordem de prolabore maior. Ela vai ser uma empresa sólida. Consegue me entender? Ela não vai ser uma empresa que vai ser abalada por qualquer tipo de circunstância que o mercado externo venha proporcionar. Não, ela vai ser uma empresa sólida. Por isso, tenha esse tipo de responsabilidade. É a responsabilidade financeira. Mas o segundo ponto que eu quero pontuar aqui para todos aqueles que estão trabalhando e necessitam de uma ajuda na sua vida financeira, na sua empresa, é o controle financeiro. Parece algo simples, mas você sabia, o Sebrae e o IBGE, com relação a pequenas empresas, nós estamos falando de pequenas empresas aqui, foi feita uma estatística e eles concluíram que 85% das pequenas empresas não sabem o que é gestão financeira, não entendem. Não sabem o que é isso. E 74% das empresas que fecharam as portas porque não acompanharam regularmente as finanças da sua empresa. Então presta atenção, em um momento como esse de pandemia, é necessário que você tenha o seu contador do lado. Procure o seu contador, converse com ele, peça constantemente os balancetes mensais, seja os balancetes, seja também os balancetes trimestrais, para te dar uma realidade. Se você vende muito parcelado, o balancete trimestral ele vai te ajudar a ter uma realidade a respeito da vida financeira da sua empresa. Mas não só isso, presta atenção, existe um relatório que muitas pessoas ignoram, mas é um relatório muito simples que você faz numa planilha de Excel, que é chamado de DRE. O que é o DRE? DRE é o demonstrativo de resultados. Todo empresário, ele tem que ter uma intimidade com esse relatório. Então você não pode ficar com medo. Você sabe que tem muita gente, tem muita empresa, eu conheço empresários que no dia em que o seu administrador, o seu financeiro ali, ele vai apresentar o DRE do mês para ele, é o dia que ele não vai na empresa, ele fica com fome, ele fica mal. Por quê? Porque é necessário que todo empresário entenda que existe uma distinção entre lucro contábil e lucro financeiro. Entendeu? O lucro contábil, ele mostra a realidade plena da sua empresa. A contabilidade é uma ciência exata. Todavia, algumas coisas que o empresário não interpreta como lucro, para a contabilidade ele é lucro. Então, um exemplo, nós estamos aqui na nossa rádio, nós temos uma câmera aqui que está nos filmando para depois ir para o YouTube e para o Instagram. Inclusive, se você ainda não nos acompanha no Instagram, @PR André Francisco, lá é o lugar para você entrar em contato conosco. Se você tem alguma dúvida, se precisa de ajuda, PR André Francisco no Instagram. Todos que nos procuram no Instagram, eu ajudo, eu respondo perguntas, tenho um contato, já aconselhei pessoas pessoalmente que entraram em contato conosco pelo Instagram @PR André Francisco. Então eu tenho uma câmera aqui. Então a nossa rádio, um exemplo, é uma empresa. Aí, essa câmera, foi necessário comprar essa câmera. Essa câmera deve custar aí talvez uns R$5.000, né? Eu não sei. R$5.000 o valor dessa câmera. Na hora que a gente vai fazer a DRE, no demonstrativo de resultado, isso daqui vai sair como uma despesa que a gente gastou. Na contabilidade não vai sair assim. Na contabilidade vai sair como um investimento, né? Entendeu? Por quê? Porque nós estamos investindo na estrutura da nossa empresa, na estrutura do patrimônio da empresa. Então, isso aqui acaba sendo, dentro da contabilidade, o chamado de imobilizado. Você pegou um dinheiro e imobilizou ele. Você deixou ele parado ali. Então, esse imóvel, ele tem que trazer algum retorno para você. Entendeu? Ele vai ter que trazer algum resultado para você, porque senão ele vai ser desnecessário. Então, o controle financeiro, o demonstrativo de resultados, esse demonstrativo de resultado, quem deve fazer para você é o seu financeiro. Entendeu? A pessoa que cuida do seu financeiro, ele vai criar ali um DRE, e o DRE, não existe uma regra, o DRE tem que ser assim. Não, o DRE, ele tem que ser da maneira que você saiba ler. Entendeu? Da maneira que você compreenda. Então não adianta você entregar um relatório complexo, cheio de gráficos. Se você olha para aquilo ali, te dá, né? Você fica, quase dá uma convulsão. Tamanho nervosismo que você fica. Não, o resultado, ele tem que ser claro, ele tem que ser objetivo e ele tem que ser de fácil compreensão. Entendeu? Então, as empresas que a gente dá ajuda, eu sempre monto esse relatório, e esse relatório ele já fica nítido ali para o empresário, da maneira que ele entenda.
Então é só o seu financeiro, ou até mesmo a pessoa, e o próprio empresário, preencher aquele relatório, aonde ele vai ter o resultado, a clareza, como que funciona, e então ele vai conseguir conduzir as suas finanças empresariais e pessoais de maneira plena e abundante. Observe que esses pilares que eu estou lançando aqui no Graça para Prosperar de hoje, ele pode ser aplicado em todas as áreas da sua vida, ok? Todas as áreas da sua vida. Na sua vida financeira, você pode aplicar esses pilares. Observa, é necessário que você tenha responsabilidade financeira, você não pode gastar mais do que você tem, mas também é necessário que você tenha controle financeiro. Quanto que você ganha? Você sabe uma maneira fácil, rápida de você aprender a respeitar o seu dinheiro? Se você vai num restaurante e você gasta R$150 no restaurante, você não pagou R$150 naquele restaurante. Você, na verdade, pagou quantas horas de trabalho, quantas horas que você precisa trabalhar para ganhar R$150. Quando você começa a avaliar por essa perspectiva, você acaba ficando, de certa maneira, você vai bem menos. Você fica com receio. Você verdade. Poxa, mas eu vou gastar esse tanto de dinheiro aqui. Eu gastei 6 horas de trabalho para ganhar R$150 e agora eu vou deixar aqui. Não, acho que eu vou trabalhar um pouco mais para depois a minha hora ficar mais cara, para então eu desfrutar desses momentos. Então, toma cuidado para que você não assuma compromissos financeiros que vão te prejudicar, que vão levar você a ter uma vida financeira tumultuada e apertada. Nós vamos para um rápido intervalo e depois nós voltamos com mais Graça para Prosperar aqui na Vinha FM. Se você ainda não nos acompanha, @PRAndréFrancisco no Instagram e também PRAndréFrancisco no YouTube. Eu espero você lá nas redes sociais. Estamos de volta com o programa Graça para Prosperar e o tema de hoje é os 5 pilares da administração financeira. E uma pergunta para você: qual é a dificuldade que você enfrenta na administração financeira? Responde aqui pra gente no nosso WhatsApp 999972005. Pastor, já tem muitas participações aqui. A Juliana, lá de Portugal, tá escutando a gente. Um abraço, Juliana. A Fátima de Blumenau, né? Tava até querendo se reiterando aqui do seu Instagram, depois o senhor dá novamente para ela. Okay. A Antônia Cleide. E o Henrique, pastor, disse o seguinte: ele tá falando, pastor, eu fiquei desempregado durante a pandemia e eu usei o meu acerto para montar uma mercearia. Eu ainda não consigo administrar os meus ganhos. Eu vejo que tem aumentado o meu estoque, mas tô sem controle de nada. Já tem 8 meses. Como é que eu faço? Repete, por favor. É o Henrique, ele tá dizendo que aproveitou aí o período que ele ficou desempregado, recebeu um acerto, e aí ele montou uma mercearia, mas falou que ainda não consegue administrar os ganhos, né? Ele tá vendo que o estoque dele tá aumentando, mas ele não consegue ter aquele controle. Ele quer uma dica. O estoque dele tá aumentando, então... acredito que ele tá reinvestindo, né, certamente. Tá. Então vamos lá, empresas passam por isso. É necessário que você tenha o controle do seu estoque de maneira plena, porque às vezes você não entende, mas o seu lucro no início do seu empreendimento, ele vai ficar reinvestido exatamente na principal matéria-prima de comercialização que você tem. Então, no caso da mercearia, você precisa de encher a mercearia para que ela se torne uma mercearia atrativa, para que as pessoas que vão lá encontrem tudo que elas realmente precisam, para que elas não possam experimentar a concorrência. Então, quando se trata de mercearia, a pessoa não vai fazer a compra do mês, ela vai fazer a compra, às vezes, do que falta ali, faz, né, uma reposição, que é um negócio espetacular. E uma dica incrível aqui, eu já tive mercearia, tá? Se tiver frutas e verduras, elas têm que estar sempre bonitas. Novinhas. Né? É verdade. Aí uma dica de ouro, hein? Então, olha só. Então, é necessário que você tenha paciência, mas ao mesmo tempo, você faça todo o controle de margem de lucro de cada produto. Você pode fazer isso por meio de um sistema, o melhor é que seja feito por meio de um software. Se você não consegue adquirir um software nesse primeiro momento, faça por meio de uma planilha do Excel, crie. Se você não consegue, chame uma pessoa que consiga fazer isso para você, que tem um pouco mais de experiência com planilhas de Excel, para ele criar para você ali um controle de estoque, de maneira que todo dia ou todo início de semana você venha fazer ali um balancete, um fechamento,
para você ver se alguma coisa foi perdida, foi roubada, ou se foi vendida, cadê o lucro, onde você vai enxergar. Fez uma retirada pessoal, um vale, né? O famoso vale da sua mercearia, da sua empresa, anota para que depois você saiba, o lucro tá aqui, ó, eu fiz esse vale, entendeu? E assim você vai administrando a sua empresa. Bom, além do controle financeiro que eu falei, o controle financeiro ele é fundamental. Então tenha os relatórios em mãos. Os relatórios eles vão te ajudar, eles vão estabelecer ordem dentro do seu trabalho financeiro. Depois que você fez os relatórios, que você colocou em ordem ali todo o seu relatório financeiro, o seu controle financeiro, é necessário que você faça uma coisa muito importante, que é a análise financeira. Então eu costumo dizer que os relatórios falam. Muitas vezes a gente que não sabe ouvir. Os números falam. Tá me entendendo? Então uma vez eu estava ajudando uma pessoa que ela não estava conseguindo enxergar o lucro dentro da empresa dela. Fiz duas coisas. Primeiro, eu peguei tudo aquilo, é um relatório que a gente chama relatório por competência, né? Por ordem de competência. E eu peguei tudo que ela vendeu no mês e tudo que ela gastou no mês. E coloquei tudo. No que ela gastou no mês, estava retirada de Prolabore dela, estava tudo que ela... Se ela foi ali na esquina e comprou um picolé, a gente anotou. E ela percebeu, se ela comprou com dinheiro da empresa, obviamente. E ela percebeu no final que a quantidade de coisas que ela estava gastando comparada ao que ela estava vendendo era completamente insuficiente. Então ela estava no caminho da falência, foi necessário uma intervenção rápida, né? Uma intervenção inclusive ali bem diagnosticada dentro do trabalho da sua empresa, para que ele pudesse ser salvo ali e não falir, entende? Então às vezes por conta da desordem é necessário tomar medidas duras e nos primeiros meses você ter ali um pouquinho de desconforto, mas depois você vai caminhar com segurança, com tranquilidade dentro da administração financeira da sua empresa, ok? Então a análise financeira é o que a gente chama de ordem dentro da empresa. Então você vai aprender a ler o relatório da sua empresa. Então a sua empresa ela tem que estar na sua mão por meio de números, por meio de relatório. Nossa, quanto que eu vendi? Quanto que eu preciso vender para pagar toda a estrutura da minha empresa? Qual que é o mínimo que eu preciso vender para que eu não venha sofrer, mas a empresa venha estar paga? Qual é o mínimo que eu preciso fazer? Então, uma vez que você tem isso em suas mãos, uma vez que você compreende qual que é a verdadeira necessidade da sua empresa, então você vai caminhar com tranquilidade, com os pés no chão, sabendo qual que é o caminho e qual que é o passo que você deve tomar a cada dia e a cada semana. Bom, além de você aprender a ler o relatório financeiro, que nós chamamos de DRE, e também o relatório contábil, é necessário que você tenha o planejamento financeiro. Então, por exemplo, se você percebeu que naquele mês a sua empresa ficou negativa, porque o relatório te falou isso, é necessário agora que você planeje uma estratégia. O que eu preciso fazer? Eu preciso de investir mais nas vendas? Ou eu preciso de diminuir um pouco mais a estrutura da empresa? O que eu preciso fazer? Né? Então é necessário que você saiba ler o relatório, para que uma vez que você leia o relatório, você então tome uma ação certa, correta, convicta, segura, para que então você seja abençoado, plenamente abençoado em tudo o que você vai fazer, ok? E por fim, você vai ter ali a sua estabilidade financeira. Então a estabilidade financeira é o prêmio que a empresa recebe pelo esforço feito de todos os seus proprietários. Então, uma vez que a empresa ela está estável financeira, ela é uma empresa que ela consegue obter resultados em suas vendas, ela consegue concorrer dentro do mercado, porque ela é uma empresa estável, ela é uma empresa que está equilibrada, né? E ela também consegue, de certa maneira, possuir reservas, né? Você não vai precisar ficar preocupado com o que eu vou fazer mês que vem, não. Você já construiu um fluxo de caixa e um fundo de reserva onde você consegue manter a sua empresa ali por 3, 4 meses, 5 meses, entendeu? Que maravilha, não seria bom? Tanto que isso traz um certo conforto, segurança para o empresário, quando ele sabe que os 3, 4 próximos meses já estão garantidos, e eu acredito que isso é possível se você segue esses pilares. Nós temos mais participação, Raquel? Temos sim, pastor. O Henrique está perguntando aí, pastor. Não, o Henrique não, é o
Esdras Júnior. Ele está falando como que a gente pode ter uma boa administração do tempo. E a Adriana também está perguntando a respeito de margens de lucro para cada item, por exemplo, de uma mercearia. O que o senhor sugere? Bom, vamos lá. Primeiro, sobre essa questão do tempo, da administração do tempo. Eu quero recomendar aqui um irmão muito precioso, que é o Rafael. Rafael e a Carol. Inclusive eles vieram aqui, Eles vieram aqui. O Rafael veio aqui no programa uma vez. Eles são especialistas em gestão do tempo. Né? Depois eu vou colocar aqui no meu Instagram a indicação do Rafael, que é uma pessoa muito preciosa junto com a sua esposa, que tem feito um trabalho maravilhoso no que diz respeito à gestão do tempo. Mas uma das coisas que eu recomendo o Esdras a fazer é ele verificar quais são os devoradores de tempo da vida dele. Às vezes é um Instagram, uma coisa tão banal, mas aqui no celular consome às vezes 30, 40, 50 minutos de produtividade, que você poderia estar produzindo outra coisa que iria trazer retorno financeiro para você. Então, quais são os devoradores de tempo que você tem enfrentado? Ok? Você percebe a necessidade? Vamos trazer o Rafael e a Carol aqui um dia para falar conosco sobre gestão do tempo, ok? E o que é interessante é gestão do tempo para pessoas ocupadas. Então vai acalhar aí com a sua necessidade, ok? Bom, a respeito da segunda pergunta da nossa ouvinte, é necessário que você entenda que a melhor pessoa para estabelecer a margem de lucro da sua empresa é o seu concorrente. Então você vai ter que fazer uma pesquisa de mercado a respeito de cada item e para você perceber qual que está sendo a margem do seu concorrente. Às vezes a margem do seu concorrente não serve para você, mas existem alguns outros produtos. É por isso que em casos de mercearias, né, de supermercados, tem uma diversificação muito grande de produtos. Eles não conseguem ganhar em tudo, mas eles ganham em alguns, e esses alguns é o suficiente para atrair a clientela para aquele lugar. Então, às vezes eu sempre pego no pé. Às vezes a minha esposa vai fazer compras, ela fala: nossa, eu vou naquele supermercado porque tá tendo promoção lá. Você viu o preço do tomate naquele supermercado? Mas às vezes é só o tomate que tá mas ela viu promoção. O preço do arroz. Mas e o arroz, a carne? São produtos iscas, né? E as outras coisas que o supermercado tá vendendo e que ele tá fazendo aquele incentivo. Ele tá fazendo aquele incentivo no tomate, mas está ganhando em outros produtos, né? Que vai te atrair, e isso não é errado, isso é o comércio, é o sistema capitalista, é saudável, é dessa maneira que as pessoas sobrevivem. Então, faça uma pesquisa de mercado, não tenha preguiça, vá para cima, e eu tenho certeza que você vai ser muito abençoado e bem sucedido nos seus negócios, e é por isso que nós vamos orar nesse momento aqui no Graça para Prosperar. Se você ainda não nos segue nas redes sociais, aproveite esse momento, @PR André Francisco, vai lá, siga, e também no YouTube, PR André Francisco no YouTube. Pai, em nome de Jesus, nós abençoamos cada ouvinte da Vinha FM e declaramos a tua bênção de uma maneira especial. Declaramos o teu favor de uma maneira extraordinária. Pai, eu quero profetizar e declarar céus abertos sobre os teus filhos. Os teus filhos desfrutarão, sim, da sua graça, da sua bondade, do seu favor, da sua infinita graça. Pai, eu quero profetizar e declarar céus abertos sobre os teus filhos. Os teus filhos desfrutarão de favor abundante. Eu oro por sabedoria, que os teus filhos tenham sabedoria, ó Deus, para administrar suas finanças, ó Deus, para organizar a sua vida financeira e desfrutarem da sua bênção e do seu favor. Pai, eu oro por empresas abundantes, por empresas fortes, sólidas, consistentes, empresas prósperas, que venham desfrutar de favor do Senhor, ó Deus, em suas jornadas. Eu quero declarar em nome de Jesus, céus abertos, graça abundante, favor abundante dos céus, e que o teu nome seja glorificado na vida de cada um dos teus filhos, no nome de Jesus. Deus abençoe você. Segunda-feira que vem estamos juntos aqui com mais Graça para Prosperar.